Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, 16ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 16, versículos de 1 a 5, versículos de 9 a 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Eli e chegou ao deserto do Sinai. Entre Eli e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Porque nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda essa gente. O Senhor disse a Moisés: Eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairia diariamente e só colheria a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando preparavam o que tivessem trazido, terão o dobro do que recolheram diariamente. E Moisés disse a Arão: Dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: Apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava, toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartais com pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de cordonizes, o cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como geada, sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: O que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu: Isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavras do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 77, versículos 18 a 19, versículos 23 a 24, versículos 25 a 26, versículos 27 a 28. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Atentaram ao Senhor nos corações, exigindo o alimento, a sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: Pode o Senhor servir a mesa no deserto? O Senhor deu o pão do céu como alimento. Ordenou então as nuvens lá do céu e as comportas das alturas lhe abrir. Fez chover-lhes maná e alimentos, e lhe deu para comer o pão do céu. O Senhor deu o pão do céu como alimento. O homem se nutriu de pão dos anjos e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seus poder o vento sul. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia no deserto. Pois caíram sobre os céus os acampamentos e puseram ao redor de suas tendas. O Senhor deu pão do céu como alimento. O Senhor deu pão do céu como alimento. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente de Deus é a palavra. O Cristo é o semeador de todo aquele que encontra a vida eterna e o encontrou. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu da casa e foi sentar-se nas margens do rio da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes:
muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram em beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, aonde havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas caíram e queimadas e sufocaram, porque não tinha raiz. Outra semente caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outra semente, porém, caiu em terra boa. Produziu a base de 100, 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Hoje, na liturgia da palavra, somos convidados a refletir sobre a fidelidade de Deus para com o seu povo. Na primeira leitura do livro do Êxodo, vemos como os filhos de Israel, recém-saídos do Egito, começaram a murmurar no deserto por causa da fome. Mas o Senhor, em sua misericórdia, promete enviar pão do céu e o maná como alimento para saciar a fome do povo. Moisés anuncia essa promessa ao povo, que é agraciado com a comida e com diretamente das mãos generosas de Deus. Essa passagem nos lembra a importância de confiarmos na providência divina. Mesmo nos momentos de dificuldades, o Senhor nunca nos abandona e sempre cuida de suas ovelhas com carinho e amor. Ele é o bom pastor, que nos alimenta com o pão da vida, que é a sua palavra e seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho narrado por São Mateus, Jesus nos apresenta a parábola do semeador, que lança a semente em diferentes tipos de solo. Assim, as sementes que caem em solo fértil produzem frutos abundantes, como convidos a colher a palavra de Deus em nossos corações de maneira respectiva, generosa, para que ela frutifique em nossas vidas e na vida daqueles que nos rodeiam. Que possamos, assim como os filhos de Israel no deserto, reconhecer e agradecer pela presença constante do nosso Senhor Deus em nossas vidas, alimentando-nos com seu amor e sua graça. Que tenhamos a coragem de confiar em sua providência e de sermos terra fértil para acolher e fazer crescer a palavra que ele semeia em nós. Que a palavra do Senhor hoje ressoe em nossos corações e nos impulsione a uma vida de fé e testemunho do seu amor na Santa Amada Igreja Católica. Que a nossa resposta seja sempre um sim generoso, confiante à vontade de nosso Senhor Deus, que nos sustenta e nos fortalece a todos os momentos, hoje e sempre. Amém.